400 anos são passados. Aí está a metrópole, o maior núcleo industrial da América do Sul. A cidade que apresenta o mais rápido crescimento em todo o mundo ocidental. A capital do café. O sistema nervoso do Brasil. Ponto de irradiação econômica de todo o continente. Centro de cultura artística e científica. Eis o que representa hoje a nossa velha São Paulo, a comemorar o seu 4º centenário. Mais de 2 milhões de pessoas trabalham para a grandeza desse aniversário. Nas ruas, nas fábricas, em todos os lares, nas escolas, o comércio e a indústria, o governo e o povo, todos ativamente se preparam para as festas de 1954. Minha tia é muito rica, mas não quer herdeira. E se eu não me casar, não serei a sua herdeira. Mas fazendo o que ela quer, vou mudar de situação. Ganharei um Cadillac, uma casa e um avião. Casar não quero, não. Se ele voltasse, meu Deus, como iria ser bom para mim. Se ele ficasse, iria acabar esta angústia sem fim. Neblina, branco manto da amizade que envolve a cidade e escurece os lampiões. São Paulo era uma beleza, porque você não tinha medo de andar pelas ruas, né? Não tinha essa loucura que tem hoje, embora tivesse uma população muito grande, né? Mas era uma beleza, tinha cinemas por todo canto, passeios, footing, como se dizia antigamente, né? Então tinha os passeios da Rua Direita, tinha passeio na Rua São Bento, ire e vire, né? As pessoas eram elegantes na rua, isso eu lembro. Tudo muito cuidado, pessoal bonito, arrumado na rua, todo mundo trabalhando, todo mundo sério, ninguém conversa, ninguém fala bobagem, era aquela coisa só de trabalhar. O primeiro dia de Trianon foi um desastre, porque eu morava no Brás e eu tinha que utilizar 2 conduções. E naquela época, se hoje as pessoas reclamam, não sabem o que era aquela época. Além de demorar muito, filas homéricas. E quando vinha o bonde, né? Na época do bonde ou o ônibus, vinha superlotado. Então era assim, realmente muito ruim. E não vinha o bonde, não vinha o bonde, não vinha o bendito bonde que me levaria à Avenida Paulista. E eu cheguei atrasada. Então eu queria morrer. O Pacaembu tinha um jogo de futebol, eu adorava futebol. Eu ia assistir, eu assistia futebol. Era ótimo assistir. Eu adorava, ia com meu pai. Meu pai é corintiano, mas eu era São Paulo. Ah, olha, o jogo não é 1 a 1. E o meu clube federado do Sul. O meu clube tem time de primeira. Sua linha da canta é artilheira. A linha média é... Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. O
presidente Getúlio Vargas, o governador do estado, o prefeito de São Paulo, altas patentes militares, ministros e parlamentares e o presidente da comissão do 4º centenário, Titilo Matarazzo, presidem a solenidade de entrega de prêmios distribuídos entre os participantes da Bienal. Vários oradores ressaltaram o significado nacional e mundial da 2ª Bienal de Arquitetura e Arte Moderna, invocando sua extraordinária repercussão. Entre os premiados, a reportagem de Cavalcante, Alfredo Volpi, Lívio Abramo, considerado o maior brasileiro da Bienal, e também Aldemir Martins. A realização da Bienal ficará marcando um dos pontos altos das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo em todo o mundo. Entre os mais belos espetáculos que marcaram o programa comemorativo do 4º centenário de São Paulo, ressaltou impressionantemente a solene missa campal, celebrada no pátio do colégio pelo cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro. Multidão calculada em muitos milhares de pessoas comparece ao berço da cidade para a comemoração. Perante a corte de 2 cardeais e as mais altas autoridades do país, perante o povo de todas as camadas, representando todos os elementos da fundação de São Paulo, até o aborígene dono da terra, o pátio do colégio assistiu a outra missa de 25 de janeiro. Nos céus de São Paulo, evocando um gesto augusto de Anchieta, ergue-se a Sagrada Eucaristia. Coube desta vez a Sociedade Esportiva Palmeiras recepcionar as jovens que realizam o desfile do concurso Miss Centenário. Precisamente quando São Paulo entra na fase de suas grandes festas, a animação em torno do concurso que escolherá a rainha da cidade entra em sua fase culminante e os salões do clube ficam completamente lotados pelo público sempre muito animado. As moças, mais uma vez, com a sua parada de beleza, obtiveram um espetáculo de grande efeito. As agremiadas da Associação das Antigas Alunas do Colégio Dessoazô promovem, em homenagem ao 4º centenário de fundação, um magnífico espetáculo no grande auditório do Teatro de Cultura Artística, acolhendo uma considerável assistência. A Escola de Bailados da professora Carmen Brandão participa do espetáculo apresentando um majestoso quadro alegórico intitulado Apoteose de uma Fazenda de Café, além de vários outros quadros relativos à história de São Paulo. O espetáculo teve caráter beneficente e toda a sua renda reverteu em benefício do lar infantil mantido pela Associação das Ex-Alunas do Colégio Dessoazô. São Pedro, que brindou São Paulo com dias maravilhosos nos quais a cidade comemorou o seu quadrisecular aniversário, também nos mandou uma chuvinha bastante característica da metrópole aniversariante. Aí estão algumas cenas colhidas pela nossa reportagem no bairro da Água Branca, logo após o chuvisco de ontem, o grande dia da cidade. O bairro da Água Branca ficaram de tal modo inundadas que até pareciam imitar rios, causando sérios dissabores à população do bairro e principalmente para os motoristas. A inauguração do Parque do Ibirapuera foi um acontecimento em São Paulo. Aquela beleza de prédios muito modernos, né? Aquele vão livre enorme que fizeram, aquilo em arquitetura era uma coisa da época muito bonito. O que mais força na lembrança é a chuva de prata, viu? Foi lindo. Foi uma coisa impressionante. Imagina São Paulo envolto em prata. Era bonito mesmo. Havia
toda uma mídia nos jornais, nos poucos jornais que existiam nessa época, Diário da Noite, etc., etc., que se falava permanentemente do balé do quarto centenário. A grande vedette do quarto centenário era o balé. Eu tenho a impressão que tudo isso veio do Titilo Matarazzo. Porque ele que organizou tudo, né? Ele que chamou as pessoas, ele que chamou as pessoas interessantes para desenvolver esse projeto, né? E eu acho que foi ele, sim. A gente considerava ele o dono do balé do quarto centenário. Inclusive, acho que ele entrou financeiramente, né? Então, e ele tinha... Acho que era uma obra dele, ele tinha muito amor por aquilo, ele ia visitar a gente, ele ia nos ensaios, ele ia em tudo, ele era uma pessoa agradável também, né? Vocês sabem, tanto no Municipal do Rio de Janeiro como no Municipal de São Paulo, a Madame Oleneva, Maria Oleneva, que foi bailarina da companhia da Ana Pavlova, a grande bailarina do início do século, foi ela que formou o corpo de baile, tanto de uma cidade como da outra. Vamos, meninas, atenção aos seus lugares. O senhor pode ficar um pouco, não? Obrigada. Senhora, sua moça. Suas moças é bonita, mas a que eu procuro não tá. Boa tarde. Obrigado. De nada. O Aurélio Milos é um dos grandes personagens que o Brasil tem uma dívida com esse homem enorme, que é um homem de teatro, um coreógrafo, um metteur en scène. Incrível a capacidade desse homem de montar 16 balés. Você sabe o que é? Quer dizer, você tem um homem que faz uma coreografia para o Mandarim maravilhoso, Mandarim, música de Bela Bartok, um Passacaglia com música de Bach, Petrushka de Stravinsky, o Cangaceiro, uma música que ele nunca tinha ouvido antes. O Milos era uma pessoa que conhecia totalmente. O que ele estava fazendo, ele sabia exatamente o que era, né? Não só na parte criativa, como na parte técnica também, né? Ele desenvolveu tecnicamente, que entrou lá amador, né? Uns com mais técnica, outros com menos, uns com mais facilidade e outros com menos. Mas ele conseguiu fazer uma companhia que dançou muito bem, né? Madame Oleneva, por exemplo, gostaria que eu fizesse este tipo de movimento assim, né? Mas o maestro Milos já ia querer este movimento diferente, já ia querer este movimento assim. Você percebe? Ele era grande e ele era histriônico e inspirado. Eu acho que o balé no Brasil vai ficar para sempre, antes da chegada do Milos e depois do Milos.
vários bailados dessa companhia que foram e que são para depois da manhã, porque eles não têm data, né? Eles não foram feitos em 54, eles foram feitos. O Teatro Municipal de São Paulo está passando por grandes reformas. A Câmara de Vereadores abriu um crédito de 49 milhões de cruzeiros para a conclusão dessas obras de reforma. A maquete demonstra a visibilidade da sala de espetáculos. O palco será um mecanismo de precisão. Painéis da Valquíria e Dor de Reno serão restaurados. As obras deverão estar prontas para fins de agosto. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história. O balé do quarto centenário está finalizando atualmente os preparativos para sua apresentação ao público paulistano. E para isso, os seus técnicos estão preparando, no ginásio do Pacaembu, um palco que comporte todo o conjunto coreográfico, já que o Teatro Municipal, para onde fora programado, não ficou pronto a tempo. Sexta-feira haverá ensaio geral no Pacaembu, com convite aos críticos e jornalistas, e no sábado, a estreia, que promete alcançar êxito invulgar. Eu lembro de ter torcido muito pelas minhas companheiras, de ter sentido vontade de estar entre elas, de ter me sentido entre elas e de ter sentido uma tristeza muito grande, porque eu já tinha bastante noção do que é o acontecimento de um espetáculo e as condições de um estádio coberto com luzes improvisadas em absoluto não estavam à altura da qualidade daquele trabalho, daquelas bailarinas, daquele mestre, de tudo aquilo que foi durante 2 anos preparado. Era um balé, eu não tenho dúvida nenhuma, que elevaria o nome do Brasil no mundo, assim como primeiríssima qualidade do ponto de vista artístico e do ponto de vista balé. A situação política da época, eu acho que o que mais marcou foi o suicídio do Getúlio, né? Eu me lembro que nesse dia nós estávamos no ensaio, quando chegou a notícia do suicídio dele, foi um abalo geral e todo mundo ficou apreensivo, sem saber como aquilo ia refletir no Brasil. E me lembro também da grande rivalidade entre o Jânio e o Adhemar e da raiva que o Jânio tinha de nós, a ponto de acabar conosco, com o balé, né? Nós esperávamos que esse balé fosse incorporado pela prefeitura para ser o balé do Teatro Municipal de São Paulo e, infelizmente, não conseguimos e acabou de forma melancólica. Terceira dimensão no Brasil. Grande público acorre ao primeiro lançador da nova modalidade cinematográfica, formando-se uma fila que envolve vários quarteirões. A evolução da sétima arte procura oferecer novos atrativos. Adquirida a entrada, recebe o fã óculos polarizadores, que lhe facultam a visão tridimensional. Na terra do café tem um cabra de fé, um gogó grande no pescoço. E onde que ele é? Não é de Macaé, paulista de Mato Grosso. E onde...
vendo o que a gente tinha, o que a gente fez, o que a gente conseguiu, acho que foi uma bênção. Olha, eu penso assim, como se eu tivesse tido uma festa de 15 anos muito grande, muito bonita, que me gravou muito, né? Então, de vez em quando, eu lembro dessa festa com saudade, né? E com tristeza, porque nunca mais pôde ter outra. E o Balé do Quarto Centenário é a mesma coisa. A gente lembra, assim, com... Os senhores Renato Quequia e Altimar Ribeiro de Lima, respectivamente secretário de Educação e Cultura e secretário de Obras da Prefeitura, representando o prefeito William Salem, reabrem a escola de bailados da municipalidade, nos baixos do viaduto do Chá. O bailado tornou-se um complemento necessário à educação. Quatrocentão. Ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, ó meu São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações. Ó São Paulo, ó meu São Paulo, quatrocentão. Ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, ó meu São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações. Você é lindo, é a terra do melhor café. Seu grande centro industrial representa o esteio nacional. Você é varonil, orgulho deste meu Brasil. Ó meu São Paulo, você é forte. Você é varonil, orgulho deste meu Brasil. Ó meu São Paulo, você é forte, é colossal. Quem é que não vai visitar o meu São Paulo no quarto centenário? Quem é que não vai me enviar parabéns pelo seu aniversário? Quem é que não sente emoção ao saber que também vai participar da festa do meu São Paulo, que pra sempre hei de adorar? Quem é que não vai visitar o meu São Paulo no quarto centenário? Quem é que não vai enviar parabéns pelo seu aniversário? Quem é que não sente emoção ao saber que também vai participar da festa do meu São Paulo, que pra sempre hei de adorar? Tem hoje de dança em São Paulo é quarto centenário, né? Você vê as professoras, as pessoas que continuaram, deixaram as suas marcas por São Paulo inteiro, né? De dança.